Vamos lá. Agora temos outro desafio, outra barreira aí a superar. Seguinte, eu não quero imprimir o meu jogador aqui no método salvar. Eu quero criar um método específico para ele, um imprimir específico. Eu quero criar um método de imprimir aqui. A criação de método, tranquilo, né? Eu venho aqui, fora do salvar, né? Já tenho o método salvar, e crio o método imprimir. Beleza? Só que eu quero imprimir quem? Console, jogador. Exatamente. Perfeito. Eu vou até tirar daqui o que eu já tinha feito e colocar aqui dentro, imprimir. Certo? Beleza. Vai ficar isso aqui. A ideia, tá legal? Dá pra entender? Vou imprimir, é a mesma coisa que a gente estava fazendo, né? Só que eu tirei do salvar e coloquei no imprimir. Vamos testar. Vamos testar, mesma coisa. Aí, ó, vou preencher os dados, né? Idade 30, posição, não sei, qualquer B, meio campo, tá, pode ser. Também. Eu seleciono um, vai o outro, não sei o que. Ó, vou salvar. Lá no salvar a gente já não tá mais imprimindo, mas tem o método imprimir. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar aqui no próprio console. Como é o controller, né, a gente já criou o jogador controller, então posso acessar lá. Assim, ó, jogador controller, ponto, imprimir. Vou executar e imprimir. Vou executar o método imprimir. Temos um erro. O que esse erro está dizendo pra gente? Exatamente, ó. Uncount reference error. Um erro de referência que ele não conseguiu lidar. Ele falou assim, jogador não está definido. E ele fala, o problema aconteceu no jogador controller ponto imprimir, ou seja, no método imprimir, e ele fala exatamente a linha 13. Então a gente pode até ver, ó, jogador controller, linha 13. Qual que é? Essa aqui. E o erro dizia, jogador não é definido. Ele não conhece essa variável. E faz sentido, né? Exatamente. A variável a gente criou aqui, né? E a variável nasce e morre no método. Ou seja, eu não consigo acessar ela aqui. E agora? Como é que eu falo para imprimir? Imprimir? Toma o jogador. Esse aqui, imprime ele. Legal. Essa é uma solução. A gente cai em duas soluções, tá? Vou explicar cada uma delas aqui. Ó, primeiro então, seguindo a ideia do gel, vamos criar uma variável fora, né? Uma variável que é aquela fora e todo mundo tem acesso. Como? Construtor. Exatamente. Construtor. A gente pode fazer aqui um construtor. Se quiserem não copiar, porque eu vou ficar com o segundo exemplo. Então esse exemplo eu não vou reaproveitar. Então não é pra copiar isso aí. Se quiser não precisa. Depois, mas se quiser copiar, depois comenta, tá? Depois comenta. Então, construtor, aí eu vou definir aqui uma variável, this.jogador. Pode ser assim, mesmo nome, não tem problema. This.jogador, uma variável. Cria. E aí, o seguinte, depois que eu criei aqui o jogador, o que eu vou fazer? O let jogador, né? Inclusive, eu não preciso nem fazer esse let jogador. Posso o quê? This.jogador. O que ele faz? Ele vai aqui fora, ó. Opa, esse jogador recebe o new jogador. Tá sendo o cara lá de fora. Tô jogando lá fora o objeto. E como ele tá aqui no construtor, agora sim, no imprimir, eu imprimo quem? This.jogador. Que ele também consegue acessar aqui. Seria uma espécie de link, exatamente. É o link pro mesmo local. Todo mundo está apontando pro mesmo local. Exatamente. Aqui dá para acessar, aí sim. No construtor dá. O construtor ele cria uma variável global dentro da classe ali. Qualquer lugar da classe você consegue acessar. Com this ponto e o nome da variável. Certo? Vamos ver se agora isso aqui vai funcionar. Então, Messi, idade do jogador 30, posição do jogador B. E eu vou clicar em salvar. Opa, jogadores not defined. O que eu fiz aqui de erro. Tá certo.
controle na linha 11. Ah, tá. Aqui, ó, jogador.nome também tem que mudar, tá? Então, vou colocar só... this, tem que colocar o this também. Vou colocar aqui só pra mostrar aqui no exemplo, tá? Tem que colocar o this. Não tem mais jogador só, né? É this.jogador. Então, ó. Tentar agora. Messi. 30, posição B. E salvar. Beleza? Nenhum problema. Agora, jogador controller. Ponto. Imprimir. É uma estratégia. Joga fora. Joga num ambiente, num local onde todo mundo tem acesso. Coloca um link externo, como se fosse isso. Beleza? E a outra solução, hein? Como é que seria? Para outra solução, a gente vai precisar fazer comunicação entre métodos. Comunicação entre métodos. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu vou deixar comentado o construtor. Oi? Ah, tá. Comentário, ó. Ah, isso aqui vai variar de computador para computador, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Seleciona as 3 linhas. Aperta Ctrl Shift P. Ctrl Shift P, ele vai para a paleta de comandos do Visual Studio Code. É como se fosse um cardápio de todos os comandos que você pode fazer nele. E aqui, ó, a gente vai colocar o comment, deixa eu ver qual que é. Esse aqui, ó. Toggle Line Comment. Escreve comment, ele vai aparecer aí nas opções, tá vendo? Aí lá no canto direito, ele já fala, ó, o meu é Ctrl ponto e vírgula, mas não sei se de vocês vai estar igual. Tem que ver. Nossa, meu Ctrl K, Ctrl C. Ctrl K, Ctrl C. Esse aqui, o Toggle Line Comment? Ctrl K ou Ctrl C. Não, acho que é os dois. O meu Ctrl K ou Ctrl C. Não, é os dois. É os dois. Ctrl C é cópia. Tem que fazer assim, Ctrl K, depois Ctrl C. Tenta aí, ó. Agora faz aí. Pode sair, pode fazer. Aí, como você já sabe o atalho, no meu caso é Ctrl, ponto e vírgula. Aí no seu, seleciona a linha, Ctrl K, depois Ctrl C de novo. Foi? Foi, aqui foi. Foi. Beleza. Tem como editar. Tem como editar. É ruim, né? Eu acho ruim. Você pode vir aqui e lá no comment, né? Comment. Aí, como é que eu edito mesmo aqui? Ah, não, você tem que abrir aqui a preferências, ó. File, preferências do cara aqui. E eu acho que é o Keyboard Shortcut. Acho que é isso aqui. Como é que Aí, é o comentário mesmo? abrir comentário. Não. Abriu o comentário, não. Abriu o comentário. Ah, tá. Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Mas nesse caso, para você mudar o atalho, para mudar o atalho, ó, você vem em File, Preferências, é o Keyboard Shortcuts, tá? Shortcuts. Aqui só precisar a mesma coisa, Comment. Aí vai ter lá o, cadê? Toggle, ali, já tem o Ctrl, ponto e vírgula, né? Aí você pode editar. Se falar, por exemplo, o meu tá com Ctrl, ponto e vírgula, eu posso colocar Ctrl C, ó lá, Backspace não. Ctrl K, Ctrl K, ou sim, Ctrl K, Ctrl C. Ctrl K, Ctrl C, não dá. Ah, é difícil, hein? Peraí, Ctrl, ponto e vírgula. Meu Deus. Backspace, Ctrl. Só bate espaço, só tá bom. Aí, ó, Ctrl, ponto e vírgula. É só digitar, né? Ele abre lá, só colocar Ctrl, ponto e vírgula. É que eu me embananei aqui no negócio. O Backspace não é pra pagar, ele coloca Backspace, entendeu? Aí a mania não ajuda, né? Aí você pode editar, aí ele já funciona, tá? Só não vai esquecer depois, tá? Não pode esquecer depois. Beleza? Então vamos lá. Comentei o construtor. Vou voltar do jeito que estava então. Vou tirar o this.jogador, tá? Lembra do atalho para selecionar várias linhas ao mesmo tempo? Ctrl Shift, setinha para baixo. No Windows é Ctrl Alt. Ctrl Alt. Ctrl Shift Alt. No Linux é Ctrl Shift. Aí eu venho aqui e seleciono as linhas, né? Seleciono a área que eu quero apagar e apago. Vira novamente jogador. Você tem que colocar o var, o let. Let jogador, new jogador. Do jeito que estava antes. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero aqui no salvar,
eu quero aqui dentro salvar, chamar o imprimir. Só quero falar para o imprimir, toma, o objeto é esse, imprime esse jogador. Imprime esse jogador. Algo do tipo assim. Eu chamar aqui dentro salvar o imprimir. This ponto, para eu chamar um outro método aqui da classe e imprimir. Ó, imprimir. Abre e fecha parênteses. Só que é o seguinte, nesse chamar o método, eu quero passar uma informação para ele. E aí? Como é que isso fica, hein? Como é que eu posso passar uma informação para o método? Aqui dentro. Aqui nessa linha. Quando eu chamei nessa linha. Quando eu chamei imprimir, eu quero passar uma informação para o imprimir. Dentro do jogador. Jogador. Quero passar o jogador. Onde que eu passo? Aqui? Dentro da chave. Exatamente. Aqui. Viu? Era mais simples, né? É. Tá certo. Tá passando o jogador para imprimir. Só que tem um detalhe. Vai ter que fazer isso para cada um deles, né? Cada um de quem? Dos dados? Não. Não? Quando você passa o jogador, já conta inteiro. Ah, Já vai tudo. por conta Já... ali também, né? Oi? Por conta ali de cima, jogador. É, porque você criou o jogador, você falou, ó, o nome do jogador é isso, idade, ele já vai pro pacote inteiro. Tá dando o pacote inteiro pro imprimir. Só que é o seguinte, você tem que falar que o imprimir recebe isso também. De um lado você tem que enviar e do outro lado você tem que receber também. O imprimir tem que receber. Aí você só dá o nome dessa variável. Vamos chamar de jogador. Jogador também. Aí não precisa mais desse this também, tá? Aí fica tudo jogador. Jogador. Beleza? Viu? Você passou uma informação para outro método. A gente trabalhou agora comunicação entre métodos. Parâmetros. Passagem de parâmetros. Tá certo? E ó, detalhe. Esse jogador, esse nome aqui, não tem que ser igual a esse, tá? Não é o mesmo. São variáveis diferentes. Eu posso até mudar aqui. Eu posso colocar banana. Aqui esse jogador. Ali se chama banana. Mas a informação, o pacote que você tem enviando é o mesmo. Tá? Mas, convenhamos, né? Banana não faz muito sentido. Né? Então, jogador aí. O que isso está acontecendo, na verdade? Opa, o que isso faz? O que isso faz? Vamos entender aqui. Vou usar essa própria ilustração. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a variável jogador, certo? Esse tem borracha. Então a gente tem a variável jogador. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, sei lá, eu vou mudar o nome aqui só pra gente estudar essa referência, tá? Mas não precisa mudar o nome aí não. Jogador para impressão. Vou chamar ele assim. Só pra gente entender como que o negócio funciona. Então aqui no salvar, nós criamos a variável jogador, que aponta para esse novo objeto. Então é assim, ó, jogador está apontando para cá. O que acontece com esse parâmetro aqui? O que acontece com esse parâmetro? O parâmetro é uma outra variável que ele cria. É uma outra variável. Nesse caso ele cria aqui, ó. Ele cria aqui. Jogador para impressão. Só que repara o seguinte, essa variável, ela só está falando o nome do objeto que o imprimir está recebendo. Mas do outro lado, ali em cima, no salvar, quando a gente executa o imprimir, a gente está passando quem? O jogador. Ele vai, na verdade, o jogador só vai mudar de nome. Quando esse pacote de dados vem para cá, ele só muda de nome. De jogador vira jogador para imprimir, para impressão, né? Mas lá na programação o que acontece é o seguinte, ó. Essa também é uma variável de apontamento, apontador. Só que ela aponta para quem? O jogador. E aponta para o jogador que aponta para o objeto. Na verdade, vai apontar no final das contas para o objeto também. Só que não é assim direto, ó. Ele não vem direto. Ele não passa o objeto, ele passa o apontador. Então ele aponta para o cara que está apontando. Então ele vai
indiretamente, ele vai acessar o objeto. Indiretamente. Por meio do jogador aqui. Então, isso é importante a gente entender, porque quando eu altero os dados do jogador para impressão, eu também estou alterando os dados do jogador, porque eles são o mesmo, eles estão apontando para o mesmo objeto. Então, ó, vamos supor o seguinte. Eu venho aqui, eu só vou testar isso aqui para ver se vai dar certo, ou se ele vai imprimir. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui nesse, ver se ele vai imprimir os dados. 30B. Salva. Imprimiu. Deu certo. A comunicação, o parâmetro, deu tudo certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Depois que eu imprimir, eu vou pegar o jogador para impressão. E vou falar que o nome dele agora é Cristiano Ronaldo. Será que ele vai afetar esse jogador aqui? Não? 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 Será que não? Vai? Por quê? Aham. Será? Vamos pensar, ó. O que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz? Peguei jogador por impressão, ponto nome, Cristiano Ronaldo. Só que se a gente for investigar, jogador por impressão é quem? É o jogador. Eu estou alterando o nome, eu estou alterando esse cara aqui. Só que o jogador também está vendo ele. Então você está alterando um objeto e o jogador também está apontando, tá vendo? Então na verdade quando eu altero o nome... Ele faz a alteração lá. Então. É, exatamente. É porque eles estão apontando para o mesmo lugar, o mesmo objeto. Sim, mas eu achei que ele, por eu estar aqui na opção imprimir, ele não alteraria lá no campo. Altera. Porque eles estão no mesmo objeto. Entendeu? É só uma curiosidade, tá? É só um detalhe que a gente vai... Não precisa decorar isso aqui não é essencial pra gente agora. Tá? Mas é uma... Já fica aí na mente de vocês que tem esses detalhes. Tudo bem? Então a gente viu aqui a passagem de parâmetros. O que eu quero que vocês pratiquem agora. Seguinte. Vamos começar a separar também melhor as ações dentro dos métodos. É o seguinte. Tá vendo aqui que ele está fazendo uma leitura? Eu quero que fique um método separado. Um método chamado ler jogador. O método ler jogador vai fazer as leituras. Vai pegar o documento getElementById e vai pegar os valores. E vai retornar, na verdade nem precisa retornar. Você vai passar como parâmetro o próprio jogador. A mesma ideia de imprimir. Só que em vez de imprimir, você vai pegar o jogador e vai preencher os dados. Então vai ficar separado. Um método só para fazer essa ação. E pegar os dados, ler os campos e colocar os valores. Então aqui a ideia é que ele fique assim, ó. Assim. O salvar vai fazer só isso aqui. E aí vocês vão ter que criar esse método chamado ler jogador. Beleza? Tranquilos? Aí depois a gente pratica junto também.